Meu cordial boa noite a todos vocês que nesta segunda-feira, mais uma vez, estão aqui nesta sala online para que a gente tenha um estudo, para que a gente possa mergulhar mais uma vez naquilo que a palavra de Deus revela sobre o caráter de Deus e sobre o plano dele para a nossa vida. Essas são as duas grandes revelações que a Bíblia nos faz. E você que recebeu o convite para participar aqui do Clube da Bíblia, você tem o privilégio de estudar um pouquinho, conhecer um pouco mais daquilo que está contido nesse livro sagrado, que é a Bíblia, e você tem o privilégio de compartilhar isso com outras pessoas, de você colocar em prática aquilo que você está aprendendo, e a gente tem muita fé que o conhecimento da palavra de Deus, ele faz muito bem para a vida da gente. É de alguma maneira que a gente não consegue nem explicar. O fato é que existe poder, existe vida na palavra de Deus. Então, eu quero, nessa noite, mais uma vez, dar os parabéns para você que está aqui conectado com a gente. E você que, porventura, perdeu a live, mas está acompanhando agora pela aula gravada, pela videoaula gravada, bom proveito. Que bom que você está aqui, que você está assistindo, mesmo que você não tenha tido oportunidade de participar na live. Que Deus te abençoe para que seja um estudo muito proveitoso. No estudo de hoje, nós vamos fazer um link com o estudo da aula passada, quando nós estudamos sobre a volta de Jesus, que é considerada a bendita esperança, grande promessa da palavra de Deus. E na aula de hoje, nós queremos entender o que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus com aqueles que já morreram. E a gente vai usar a Bíblia também para responder a pergunta. Entre a morte e o momento que Jesus vem para buscar os seus filhos que já morreram, onde é que eles estão? O que eles estão fazendo? A gente vai tentar responder essas perguntas que são muito comuns, que são muito populares quando uma pessoa toma a Bíblia nas mãos. E antes de nós abrirmos a Bíblia, pedindo para que o Pai do Céu nos dê entendimento, nós vamos fazer uma oração. Quem ora para a gente hoje é o Rafael. Então, Rafael, por favor, pede para o Pai do Céu nos abençoar, abrir a nossa mente para que aquilo que nós vamos estudar faça sentido para todos nós. Boa noite, vamos orar? Santo Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Criador dos céus, da terra e das fontes das águas. Nós estamos aqui, Senhor, num momento onde poderíamos estar nos divertindo, descansando, ou até mesmo resolvendo outras coisas, mas dedicamos este tempo para o aprendizado, para colocarmos o nosso coração em teu altar, para que o Senhor venha se fazer presente nas nossas vidas mais uma vez. Esteja conosco, abra nossa mente, o nosso coração, faça com que nós tenhamos o foco do aprendizado e que nós possamos deixar o Espírito Santo trazer o conhecimento às nossas mentes. Amém. Abençoe os nossos familiares, todos aqueles que passam pela nossa vida, onde quer que eles estejam. Amém. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus, não porque merecemos, mas porque suplicamos o teu amor, a tua bondade e o Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, amém. Rafael, muito obrigado. Privilégio em ter você aqui com a gente, viu? Muito bem, o primeiro texto que nós vamos ler nesta noite, que nós vamos estudar, eu considero que é um texto que faz a conexão entre a promessa da volta de Jesus e a descrição do que vai acontecer com aqueles que morreram antes da vinda do Senhor Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia, pode abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos da cidade de Tessalônica. Por isso que a carta tem esse nome, aos Tessalonicenses. E é a primeira carta aos Tessalonicenses, porque nós encontramos na Bíblia duas cartas do apóstolo Paulo endereçada aos cristãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e eu vou ler aqui, bom, se a gente puder contar com a ajuda técnica do Tiago aí, quando ele copia o texto e compartilha com a gente lá no chat. 1 Tessalonicenses, do capítulo
do verso 13 até o 18. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 até o 18. Nós costumamos utilizar uma versão em que a linguagem ela é um pouquinho mais acessível do que aquela versão tradicional. E o que esse é um pouquinho mais acessível? É uma conjugação na terceira pessoa. Então, ao invés de dizer vós, ela diz vocês, mas é a mesma mensagem. Vamos lá. O Tiago já colocou aqui no chat, você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar aqui pelo chat. Diz assim: irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, irmãos, deixa eu só ver aqui. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Detalhezinho importante. O apóstolo Paulo está usando esta expressão, aqueles que dormem, fazendo alusão aos que morreram. E daqui a pouco você vai entender que o apóstolo Paulo não é o único na Bíblia que faz esse paralelo. Aqueles que dormem são aqueles que morreram. Então, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes e que vocês fiquem tristes por causa daqueles que já morreram. Verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que morreram em Jesus Cristo. Verso 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, não iremos adiante, não iremos antes dos que dormem. Pois, dada a sua ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, está fazendo uma alusão à volta de Jesus, dado a voz do arcanjo, referindo-se a Jesus Cristo aqui. E o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está dizendo aqueles que dormem, e agora está dizendo, quem são os que dormem? Os mortos em Cristo. Verso 17. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Vocês entenderam aqui? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para aquelas pessoas que estavam muito tristes, porque os seus conhecidos, os seus familiares, os seus irmãos da igreja, eles morreram antes da volta de Jesus. E aí as pessoas dizem assim, mas que tristeza, que pena, não conseguiram ficar como nós, vivos, para nos encontrarmos com Jesus. Perderam a esperança da salvação. E aí o apóstolo Paulo falou assim, não, meus irmãos, não fiquem ignorantes a respeito daqueles que já morreram. Porque aqueles que morreram em Jesus Cristo, quando ele voltar, irão ressuscitar. E depois nós iremos junto com eles, nós seremos transformados, e aí vai subir todo mundo junto. Então, olha só, quem morreu em Jesus Cristo, ressuscita. Os que estiverem vivos vão se juntar a eles e vão subir todos com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a promessa. Se você tivesse que resumir numa frasezinha, qual é a promessa que Jesus está fazendo a respeito daqueles que morreram antes da sua vinda? A resposta é: eles irão ressuscitar. Vamos dar uma olhadinha no outro texto? Este eu li na semana passada, mas eu queria repetir aqui. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse texto, que são palavras de Jesus, e mais uma vez ele está se referindo àqueles que morreram. Tiagão, se você encontrou, já joga aqui no chat para a gente. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29.
Vamos lá. Não fiquem admirados com isto, porque está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. As versões mais tradicionais dizem: os que tiverem praticado o mal vão ressuscitar também, mas não é para a vida eterna junto com Jesus Cristo. Eles vão ressuscitar para o juízo. Bom, novamente, se eu tivesse que resumir numa pequena frase, qual é a promessa de Deus para aqueles que morreram em Jesus Cristo? Eles ressuscitarão para a vida eterna com Jesus. Próximo texto, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o verso 51 e 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Meus queridos, o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele tem um tema central, é a ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e ele diz: acreditem, Jesus Cristo ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa fé. Porque não basta, para Jesus ser o nosso Salvador, não basta ele ter vindo a esse mundo, na forma humana, e morrido na cruz no nosso lugar. Ele também tem que ter ressuscitado e estar vivo no céu para interceder por nós. Então, o apóstolo Paulo, ele fica batendo nessa tecla. E aí ele diz: se as nossas esperanças são apenas para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Porque a nossa esperança, ela tem que estar firmada não apenas para esta vida, na trajetória desta vida. A gente também tem que ter esperança de que haverá ressurreição e vida eterna. É essa mensagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas eu peguei, é um capítulo grande, são 58 versículos, mas eu peguei apenas o verso 51 e 52. O Tiagão já compartilhou com a gente aqui no chat. Eis que eu lhes digo um mistério, disse o apóstolo Paulo. Nem todos dormiremos, referindo-se à morte, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, olha agora a promessa, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. O apóstolo Paulo esperava a volta de Jesus para os seus dias. Ele tinha esperança de que estaria vivo para se encontrar com Jesus. E ele está dizendo para os que estão vivos: nós seremos transformados quando Jesus voltar. Não é do jeito que a gente está que a gente vai para o céu. Porque na volta de Jesus, ele vai nos livrar de todas as consequências do pecado. Os filhos de Deus que irão para o céu, eles não irão com as marcas do pecado. Estão olhando aqui para mim na tela. Eu estou vendo que o Ademilton tem um penteado parecido com o meu. Ademilton, para nós, a gente vai se livrar das consequências do pecado. Eu já tive cabelo, eu desconfio que você também. Então, lá por ocasião da volta de Jesus, diz que todos seremos transformados. Ademilton, nós vamos ter cabelo de novo. E o nosso irmão, que num acidente de carro perdeu uma perna, vai ter a perna de novo. E o outro irmão, que num outro acidente perdeu uma vista, perdeu um olho, vai ver de novo. Nós seremos libertados das consequências, das marcas do pecado. Mas tem uma promessa maravilhosa, é que não apenas a questão física, mas também a nossa natureza interior, ela vai ser transformada. Essa tendência que nós temos para pecar, o que o apóstolo Paulo chama a natureza pecaminosa, a natureza carnal, que nos faz ser vendidos ao pecado, a gente naturalmente tem a propensão para pecar, e isso vai ser retirado de nós. Em outras palavras, o pecado e todas as suas consequências serão retiradas de nós. E o apóstolo Paulo está dizendo, isso vai acontecer num instante, num abrir e fechar de olhos. E aí nos livraremos do pecado e suas consequências.
estaremos revestidos daquilo que o apóstolo Paulo está chamando de incorruptibilidade, não teremos a marca da corrupção. E os que morreram irão ressuscitar também transformados. Poxa vida, morreu velhinho, assim um caquinho, ressuscita jovem, ressuscita no vigor da saúde, da vida, da juventude, porque o envelhecimento que conduz à morte também é consequência do pecado. E a pessoa vai ressuscitar incorruptível, também sem a natureza pecaminosa. Esta é a promessa. Morreu em Jesus, ressuscita. Se estiver vivo por ocasião da volta de Jesus, no abrir e fechar de olhos, será transformado. Eu poderia, meus queridos, mencionar outros textos aqui. Texto que está no livro do Apocalipse, textos do Senhor Jesus Cristo, do apóstolo Paulo, para ficar batendo nesta tecla. A tecla que é uma promessa maravilhosa. A morte é um problema sem solução para o ser humano, não para Deus. Para o Senhor Jesus Cristo, que é o Criador e é o doador da vida, não, a morte não é problema. Ele trará à vida novamente os seus filhos. Então, resumo, a promessa da volta de Jesus, que é uma maravilhosa, é a bendita esperança, ela é revestida de grande significado, de um significado ainda maior, porque por ocasião da volta de Jesus, aqueles que morreram em Cristo, os filhos de Deus que morreram, irão ressuscitar. Qual é a solução de Deus para o problema da morte? Ressurreição. Como é que Deus vai solucionar a separação dos seus filhos que morreram? Ele vai ressuscitar. Ponto. Repito, li apenas alguns poucos textos e poderia ler muitos outros. A ressurreição é uma promessa inquestionável na Bíblia. Ok, agora, olha que coisa interessante. A pergunta que diz assim, o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Essa pergunta ela está intimamente relacionada com a promessa da ressurreição. Eu vou apresentar para vocês 3 alternativas. Essas 3 alternativas, elas correspondem às respostas, não apenas do cristianismo, mas ela corresponde às principais respostas das grandes religiões do mundo. Alternativa número 1, quando uma pessoa morre, desprende dela uma entidade que não é material. Em algumas religiões, isso é chamado de espírito. Em outras religiões, é chamado de alma. Então, isso lá desde a Grécia Antiga, o conceito filosófico de um camarada muito famoso chamado Platão. Platão, ele estabeleceu a base daquilo que a gente chama de dicotomia, de que você separa o que é físico do que é espiritual, do que é real do que é da ideia. Então, desde lá da Grécia Antiga, isso aqui é um conceito que foi assimilado também por muitos estudiosos dentro do cristianismo, e eles começaram a usar esta expressão. Nós temos a parte física e nós temos a parte que é imaterial, que habita o ser humano. Então, quando ele morre, essa parte imaterial se desprende e ela é consciente e ela é eterna. Então, quando a pessoa morre, a parte espiritual não morre. Aí vem a pergunta, daí vai para onde essa parte que é imaterial? Então, alternativa número 1, vai reencarnar. Perdão, o meu celular está ligado aqui ao computador e acabou de tocar o celular, por isso que deu essa chamada aqui. Muito bem. Se insistirem demais, vou ter que interromper, mas eu espero que não. Então, alternativa número 1, vai reencarnar. Essa parte material, ela fica vagando até que ela encontra um caminho para reencarnar. Se ela for muito, assim, se ela foi boa,
se ela cumpriu a missão dela, se ela fez o bem, ela vai reencarnar numa situação mais evoluída, melhor. Se ela foi má, se ela não cumpriu a sua missão, ela vai reencarnar numa posição menos evoluída, vai reencarnar pior. Alguns desdobramentos desta crença acreditam que, dependendo do quão má ela foi, ela vai reencarnar não na condição de ser humano. Ela pode reencarnar num cachorro. E um cachorro que não vai ter dono. Não é cachorro de madame, que é bem cuidado, que tem família, que toma banho, que tem ração. Vai reencarnar naquele cachorro sofrido, meio abandonado, que é tratado no bicudo, que tem que sair correndo, que sofre para conseguir comida, tá com as costelinhas de fora, porque foi mal. E se continuar, vai voltar. E se for um cachorrinho mal, vai voltar numa situação pior ainda. E vai para baixo. Se ela for boa, cumprir a missão, ela evolui mais, até chegar num ponto em que ela alcance o mundo da luz, que dependendo da religião vai ser chamado de nirvana, dependendo a religião vai ser chamado de o reino da luz, e aí ela não vai precisar voltar para essa terra escura, então ela vai viver nesse plano superior, sem precisar reencarnar. É um mundo espiritual que não tem nada de ruim, não tem maldade, não tem dor, não tem sofrimento. Então ela pode evoluir até não precisar reencarnar mais. Ou ela vai ficando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, até sei lá que ponto vai chegar de ser um verme. Essa é uma posição e a resposta é reencarnação. Para dizer o que acontece com a pessoa depois que ela morre. A segunda questão é, também com a concepção de que habita o nosso corpo uma entidade imaterial, espiritual, que quando a gente morre, ela se desprende e é eterna. E aí, num conceito bem cristão, ela vai receber a sua recompensa imediata. Então, alternativa número 1, reencarnação. Alternativa número 2, recompensa imediata. Qual que é a ideia da recompensa imediata? Morreu, foi bom, vai para o céu. Morreu, foi mal, vai para o inferno. Na teologia católica, existe uma posição intermediária, chamada purgatório. De acordo com a concepção católica, purgar significa purificar. Então, a pessoa, ela não foi tão má a ponto de ir para o inferno. Não foi boa a ponto de ir para o céu. Então, ela vai ter um período que ela vai queimar para purificar-se, para se purificar dos seus pecados. E aí, quando ela cumprir esse período de sofrimento no purgatório, ela vai ser promovida para que ela esteja no céu, no paraíso, e aí não precisa queimar mais. Então, a concepção da recompensa imediata diz assim, morreu, ou vai para um lado ou vai para o outro, e vai desfrutar da sua recompensa, ou para uma vida eterna de bonança no céu, ou de sofrimento no inferno. Ponto. Ó, tem duas pessoas que levantaram a mão, a Franciele e a Star B, está com o título aqui. Então, deixa eu só repetir a orientação. Nós não temos condições de passar a palavra, de abrir o microfone. Se vocês tiverem alguma dúvida ou observação, podem fazer o comentário e colocar ali no chat que a gente vai responder, tá ok? Agora, veja, tem uma terceira alternativa, mas antes de avançar para essa terceira alternativa, eu gostaria que a gente avaliasse a ideia da reencarnação e da recompensa imediata à luz da promessa da ressurreição. Quando Jesus voltar, os filhos de Deus irão ressuscitar. Então vamos lá. Se a pessoa reencarnou de novo, ou sei lá quantas vezes ela reencarnou e não foi para a luz, não foi para o nirvana, não foi para o paraíso. Quando Jesus voltar, qual das pessoas que reencarnou 5 vezes vai ressuscitar? Deu para entender a pergunta? Lá no passado, eu fui um escravo.
mas fui um escravo bom. Depois, passou um tempo, eu reencarnei e eu fui um comerciante árabe. Fui um comerciante árabe, honesto, belezinha. Reencarnei e fui um nobre lá do período do feudalismo. Depois eu reencarnei e eu fui uma pessoa muito evoluída, fui da alta sociedade lá da Europa, no século XIX. Depois eu reencarnei e eu fui uma pessoa bem religiosa, lá no interior da África, uma pessoa muito boa, com posses e tudo mais. Aí, aí Jesus voltou. Aí Jesus voltou e aí vem a pergunta: quem vai ressuscitar? O escravo? Vai ressuscitar o comerciante árabe, o nobre, a princesa, a pessoa lá, a pessoa muito. Quem que vai ressuscitar, afinal? Ou você diz assim: não, a pessoa morreu, reencarnou, evoluiu, reencarnou melhor, evoluiu, reencarnou, e não vai precisar voltar mais a esse mundo escuro. Alcançou o nível máximo de evolução e vai ficar no mundo da luz, não precisa reencarnar mais. Quando Jesus voltar, qual que é a proposta dele? Meu amigo, saia do mundo da luz e ressuscite, porque agora eu vou te levar para a vida eterna. Aí ele vai escolher um para ressuscitar. Escolhe um lá que vai ressuscitar, que já chegou no mundo da luz e vai para a vida eterna. Eu não estou dizendo que você está errado se você pensa dessa maneira. Eu estou dizendo que, numa concepção bíblica, ressurreição e reencarnação são conceitos excludentes, não tem como você misturar os dois. Ou você fica com um, ou você fica com outro. No meu caso, que acredito na Bíblia, eu fico com a promessa da ressurreição. Se eu fico com a ressurreição, eu descarto a reencarnação. E o que eu vou falar agora é com todo respeito, tá bom? Eu não tenho intenção de criticar a sua fé. Eu só me considero aqui na obrigação, sendo honesto, de dizer que, independentemente de qual seja a sua religião, o seu credo religioso, se você acredita na Bíblia como sendo a palavra de Deus, você vai ter que ficar com a ressurreição e vai descartar a reencarnação. Bom, agora vamos para a próxima situação. Eu fui uma pessoa má e aí morri, não morri salvo. Minha vida não estava em Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai me ressuscitar. E ele vai me tirar de onde? Aí ele vai me tirar lá do inferno. Recompensa imediata, tá? Morri, fui uma pessoa má, vou para o inferno. Se eu tivesse sido bom, ia para o céu. Aí ele vai me tirar lá do inferno, aí eu ressuscito. Primeira coisa que eu digo é: ufa, obrigado, porque eu estava queimando, estava num sofrimento terrível lá no inferno. E o Senhor já me ressuscitou, não sei quanto tempo eu vou ficar fora, mas eu já quero te agradecer que eu estou fora do inferno. Aí Jesus olha para a pessoa e fala assim: pois bem, mas você ressuscitou para o juízo. Lembra do texto que a gente leu lá do Evangelho de João? Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo, para a ressurreição da condenação. Aí Jesus diz para ele: ó, te tirei lá do inferno, te dei um refresco, mas agora você está condenado, volta. Vai voltar e vai continuar queimando. É uma forma de entender. Mas vamos pensar pelo lado positivo, né? Esse lado de perdição e de inferno não é muito positivo. Vamos pensar no lado positivo. Eu tive a minha vida, fui fiel a Deus, pratiquei o bem, entreguei minha vida para Jesus. Aí eu morri, e sendo filho de Deus, eu fui para o céu. Esse é o conceito da recompensa imediata. Filho de Deus morre e vai para o céu. Aí a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo e vai levá-los para o céu, vai levá-los para a casa do Pai. Então, deixa eu ver. Ele morreu e foi para o céu. Aí ele estava lá no céu junto com Jesus. Aí Jesus reúne todo mundo e fala assim: é o seguinte, gente,
agora eu vou descer, porque eu estou indo buscar vocês. Vocês que morreram, que estavam com a vida nas minhas mãos, agora eu estou indo lá buscar vocês. E eu vou lá, vocês vão ressuscitar e eu vou trazer vocês aqui. Tá, Senhor, mas não dá para deixar a gente aqui? Vai lá buscar os que estão vivos. Nós que fomos bons e morremos e recebemos a recompensa de vir para o céu, temos que voltar lá para ressuscitar. Por quê? Eu já começo a ter uma certa dificuldade para conciliar a ressurreição por ocasião da volta de Jesus e a pessoa morrer e ir para o céu. Então, agora, estou questionando duas posições que, por incrível que pareça, são muito, muito populares. E agora eu vou para uma terceira alternativa. Quando Jesus disse assim: aqueles que morreram estão dormindo. Como que é o estado de uma pessoa enquanto ela dorme? Se você estiver com a Bíblia, eu quero convidá-lo a abri-la no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Esse capítulo conta uma história muito interessante que faz alusão a esse assunto da morte e ressurreição. A Bíblia diz que Jesus ele tinha um amigo que ele amava muito, um amigo chamado Lázaro. Sempre que Jesus passava pela cidade de Betânia, ali tinha uma família, era Lázaro e suas duas irmãs, e Jesus ficava hospedado ali, e eles eram amigos de Jesus. Numa ocasião, Jesus estava viajando, cumprindo o seu ministério, Lázaro ficou doente, muito doente. E as irmãs mandaram um mensageiro atrás de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, o seu amigo Lázaro, a quem o senhor ama muito, ele está muito doente. Por favor, venha logo curá-lo, porque ele pode morrer. Esse era o pedido das irmãs de Lázaro. Então, agora vem Jesus e dá uma resposta que eu considero bem interessante. Tiagão, você que está você que está com a Bíblia aí, por favor, João capítulo 11, nós vamos ler do verso 6 até o verso 14. João capítulo 11, do verso 6 até o verso 14. E Jesus recebeu o recado, dizendo: Lázaro, seu amigo, ele está muito doente. Por favor, venha aqui para curá-lo, porque ele pode morrer. E aí vem a notícia de que Jesus não foi imediatamente. Diz assim, do verso 6 em diante. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. A Judéia era a região onde Lázaro morava. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar porque tem a luz deste mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar porque não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo ele vai melhorar. Lógico, a pessoa estava lá em sofrimento, não conseguia nem dormir. Agora ele está dormindo, tranquilo. Não precisa ir lá, já está bom. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas Jesus se referia à morte de Lázaro. Então ele lhes disse claramente: Lázaro está morto. Bom, Jesus está falando para os discípulos: nós vamos lá para a Judéia, porque Lázaro, ele dormiu e eu vou lá para despertá-lo. Senhor, se ele está dormindo, ele já está bom. Não, meus amigos, eu não estou falando do repouso do sono. Eu estou falando do sono da morte. Lázaro morreu.
Então, olha só que coisa interessante. Não é apenas o apóstolo Paulo que se refere aos mortos, dizendo que eles estão dormindo. Lembra do primeiro texto, lá de Tessalonicenses? Meus irmãos, não queremos que vocês fiquem tristes a respeito daqueles que já dormem. Ele está dizendo, meus irmãos, não fiquem tristes por causa daqueles que já morreram, porque vai haver ressurreição. E agora Jesus está dizendo para os discípulos, vamos lá porque Lázaro dormiu. Lázaro morreu. Qual é o paralelo que Jesus está fazendo para descrever o estado dos mortos? Em que condição estão os mortos? E a resposta é muito simples. Quem morreu está dormindo. A Bíblia se refere à morte como um sono. Detalhezinho. Quando a gente está dormindo, o cérebro continua funcionando, tá? Se alguém acha que o cérebro para de funcionar quando dorme, está enganado. A gente dorme e o cérebro continua 1000 por hora. Uma das atividades, né, neurológicas enquanto a gente está dormindo é que a gente sonha. Mas a característica do sono é que quando a gente dorme, a gente perde noção do tempo e do espaço. Quando a gente está dormindo, a gente não sabe, eu estou falando aqui por mim, de repente eu sou muito privilegiado, mas quando eu estou dormindo e eu acordo de madrugada, eu não sei se eu dormi 2 horas, se eu dormi 4 horas, ou se eu tive a bênção maravilhosa de ter dormido 6 horas, 7 horas. Não sei, porque eu estava dormindo. Quando eu era jovem, eu conto essa história aqui porque tem gente que fica dizendo assim, nossa, mas que sono pesado, né? Quando eu era jovem, eu saí da cidade onde eu morava e fui estudar numa outra cidade. Lá nessa outra cidade, eu dormia num residencial, um dormitório, e compartilhava o quarto com mais 3 colegas. Era um residencial e assim, coletivo, e tinha mais 3 colegas que a gente dormia no mesmo quarto. E uma noite, eu não me lembro, eu confesso que não lembro por que razão, mas eu peguei o meu colchão, coloquei no chão e eu dormi naquele colchão. Gente, e eu era muito abençoado. Eu deitava na cama e antes de dizer boa noite para os amigos, eu já estava roncando. E dormi. Dormi gostoso mesmo. E, lógico, o que acontece com a pessoa quando ela dorme, ela perde noção do tempo e do espaço. Eu sei que lá pelas tantas de madrugada, eu me mexi e eu percebi que a luz do quarto estava acesa. Quando eu abri o olho, eu descobri que eu estava num quarto meio diferente. Eu fui prestar mais atenção e descobri que não era um quarto, era um banheiro coletivo que tinha no final do corredor. Os meus abençoados amigos pegaram o colchão onde eu estava dormindo e me arrastaram no colchão, me arrastaram pelo corredor e eu desmaiado, dormindo. E eles me largaram no banheiro, no final do corredor, no banheiro coletivo. E eu continuei dormindo, até de madrugada, quando por alguma razão eu acordei, e eu descobri, opa, onde é que eu estou? Que lugar é esse? Quanto tempo já passou? Várias horas. Eu sei lá o que tinha acontecido comigo. Quando a gente dorme, o sono da morte é um sono profundo, com detalhe que não tem sonho. O cérebro, desligou. E a gente não tem consciência de nada, nem do tempo e nem do espaço. A Bíblia diz que Lázaro ficou morto por 4 dias. Quando Jesus chegou, as irmãs dele falaram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus respondeu, se vocês tiverem fé, ele vai ressuscitar. Ela falou assim, Senhor, nós sabemos que no último dia, olha a expressão de fé, nós sabemos que naquele dia, lá no último dia, no dia da tua vinda, as pessoas vão ressuscitar. Aí Jesus mencionou um texto que é uma coisa muito linda, né? Uma das grandes promessas que a gente encontra na Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida. Está no verso 25, Tiagão, se você puder compartilhar, Jesus conversando ali com as irmãs de Lázaro, ele falou para Marta, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
Marta, você acredita nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver de novo. A promessa de Jesus para os seus filhos não é de que eles não irão morrer. A promessa para os seus filhos é: quem crê em mim não vai morrer eternamente, mas vai morrer e vai ressuscitar. Porque eu tenho solução para a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. O que eu vou falar agora, não está registrado na Bíblia. É uma inferência a partir dessa declaração bíblica de que a pessoa, quando ela morre, ela está dormindo. Então, a cena é a seguinte: a Bíblia diz que Jesus chegou na frente do túmulo. O túmulo, naquela época, diferente do cemitério de hoje, as pessoas que tinham dinheiro, elas cavavam numa pedra, cavavam um buraco, o corpo era colocado ali dentro e eles colocavam uma pedra na porta daquela cova, entre aspas, que era esculpida, que era criada dentro de uma rocha. Lázaro estava ali dentro. Aí a Bíblia diz que Jesus falou: tirem a pedra da porta do túmulo. Mas, Senhor, já faz 4 dias que ele está morto, ele já está fedendo, já está cheirando mal. Eu já falei para vocês: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Tirem a pedra. Obedeceram e tiraram a pedra. Tudo isso está aqui em João capítulo 11, tá? Para vocês lerem depois. E aí, Jesus chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. E olha que coisa, eu queria estar lá para ver. Olha que coisa impressionante. Lázaro, que estava morto há 4 dias, saiu lá de dentro. E como era costume daquela época, eles não colocavam as pessoas num caixão. Eles enrolavam as pessoas em tecidos. E eles amarravam, né? É uma coisa que a gente fala, é parecido com a múmia. Então, ele já tinha sido perfumado e enrolado em lençóis e faixas, e ele estava lá dentro. Aí, quando ele saiu, Jesus falou assim: ó, desatem-no, tirem as faixas dele e deixem ele ir. Gente, ele está vivo! E eu fico imaginando o primeiro choque nas pessoas que viram Lázaro morto, que o enterraram, que já estavam sentindo o fedor do corpo dele se decompondo lá dentro da cova. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele saiu. E ele estava vivo. Aí aquela comoção, aquela loucura, e todo mundo abraça, e gente que sai correndo, porque tem medo. O morto está ali! E saíram correndo. Bom, depois que passou o medo, de noitinha, Lázaro estava lá na casa dele, e as irmãs, eu estou repetindo, tá? Isso aqui é uma inferência. As irmãs chegam perto de Lázaro e falam assim: Lázaro, você sabe que mulher é um bicho muito curioso. Nós duas aqui queremos saber uma coisa. Pode perguntar, disse ele. Como que é morrer? Conta para nós. O que você sentiu depois que você morreu? Para onde é que você foi? Como é que você saiu de novo ali? Aí Lázaro respondeu assim: meninas, vou dizer para vocês. Eu dormi. Eu lembro que eu não estava muito bem, que eu estava me sentindo mal. Aí teve uma hora que eu não conseguia nem responder. Eu vi que vocês estavam chorando do meu lado. E eu pensei assim: meu pai do céu, eu vou morrer. E eu morri. Vocês já me contaram. Mas sabe o que eu senti a hora que eu morri? Eu fiz assim, ó. Dormi. Não puxei o ar de volta. Eu dormi. Ou se a gente preferir, né, uma expressão que também está na Bíblia. Expirei. Ele expirou, ele morreu. O ar saiu e não voltou mais. Eu dormi. Vocês me disseram que depois que eu dormi, vocês fizeram meu funeral, vocês me perfumaram, me enrolaram no lençol, enrolaram as faixas, fizeram um cortejo, me botaram lá naquela sepultura, me fecharam lá dentro, pois eu não vi nada disso. E vocês também me falaram que eu fiquei lá 4 dias. Eu não fazia a menor ideia. A última coisa que eu sei é que eu não estava bem e eu dormi. Aí, de repente, eu ouvi uma voz conhecida. E ele gritou meu nome. E sabe quem gritou meu nome? Foi Jesus.
Ele falou assim, Lázaro! Opa, acordei. E ele falou assim, vem para fora. Aí que eu fui, opa, onde é que eu tô? Que lugar que é esse aqui, meu pai do céu? Bom, ele falou que é para eu sair, estou vendo luz ali, vou sair. E eu saí, aquele mundaréu de gente lá do lado de fora, e Jesus falou, desamarra esse homem aí, deixa ele embora. E aí vocês me tiraram as faixas, e eu estou aqui, gente, eu acordei. Aí as irmãs falaram, não, meu filho, você ressuscitou, você estava morto, e você ressuscitou. Tá, então, essa história de sono da morte significa o quê? Significa que a pessoa dorme, e ela vai ficar dormindo, totalmente inconsciente, sem noção de tempo e espaço, sem lembrança de nada, sem amor nem ódio, até a ressurreição. Ponto. É esse o ensinamento da Bíblia. Lá no livro de Eclesiastes, alguns consideram que o livro de Eclesiastes é um livro meio pessimista. Mas o rei Salomão, que é o autor do livro de Eclesiastes, ele fala bastante coisa sobre a morte. E aí tem um texto, opa, deixa eu só ver aqui exatamente, agora me deu um branco aqui. Capítulo 9. Aqui. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Repito, a abordagem do livro de Eclesiastes, é o rei Salomão que escreveu, é uma abordagem meio filosófica. Ele está falando sobre o sentido da vida, e ele vai falar bastante sobre a morte. Mas aí ele está destacando que, até um provérbio que está no verso 4 antes, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Por quê? Porque o vivo, ele está vivo, ele ama, ele vive, e o morto está dormindo. Olha o que diz a Bíblia, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem mais lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Essa expressão, debaixo do sol, é uma expressão filosófica do rei Salomão para falar sobre esta vida aqui. Nunca mais eles terão parte nesta vida. Então, aqueles que dizem assim, puxa vida, aquela pessoa morreu, mas ela não tinha condições de resolver tudo durante a vida, ela voltou e ela está terminando de resolver agora. É um amor mal resolvido, é uma missão que não foi cumprida, é uma vingança que não se completou, aí está acontecendo tudo agora. De acordo com a Bíblia, não. Aqueles que morreram, eles estão dormindo, eles não têm mais parte nenhuma do que acontece aqui nesta vida, e não tem amor, não tem ódio, não tem nada. Está dormindo. Nós, quando dormimos o sono do repouso da noite, a gente ainda sonha. A definição de morte na Bíblia, não que exista essa frase, mas só para a gente concluir. Morte na Bíblia é um sono sem sonhos. Morte na Bíblia é um sono sem sonhos. E vai dormir até que Jesus o acorde, até o dia da ressurreição, que foi o texto que nós lemos lá no início. Por ocasião da volta de Jesus, aqueles que morreram em Cristo vão ouvir a sua voz e sairão. E nas palavras de Jesus aqui, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida eterna, junto com Jesus. Recapitulando, já acabou meu tempo aqui. Recapitulando, quando a pessoa morre, nós temos 3 alternativas para dizer o que acontece com elas. Alternativa número 1, vai desprender uma entidade material que vai reencarnar. Alternativa número 2, vai desprender uma entidade material que vai receber uma recompensa imediata. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Aí eu quero repetir o conceito. De acordo com a Bíblia, há uma certa tensão aqui. Porque a Bíblia insistentemente fala de ressurreição. Se eu vou reencarnar, como é que eu vou aceitar a ideia de ressurreição?
E se eu recebo a recompensa imediata, para que ressuscitar? Vou ressuscitar para o juízo? Não, mas eu já estou queimando. Vou ressuscitar para a vida eterna no céu? Mas eu já estou desfrutando do céu. Por que Jesus vai lá embaixo me buscar? Me larga aqui, vai buscar os que estão vivos. Mas a Bíblia diz que por ocasião da volta de Jesus, ele vem para buscar os seus filhos que morreram. Alternativa número 3. A gente está aqui nessa vida só de passagem. Quando a gente morre, a gente tem o sono da morte e aguarda a ressurreição. Então, a existência de uma pessoa não é nascer, viver, morrer, ponto final. É nascer, viver, morte, é vírgula. Sono da morte. E pode ser 1 ano, ou pode ser 1 milênio. 1000 anos. Ou 1 ano para quem está dormindo, não faz a menor diferença. 5 minutos ou 5 horas para quem está dormindo, a gente não tem noção nem do tempo, nem do espaço. A gente está dormindo. Morreu, tem o sono da morte, e aí tem a ressurreição. E depois da ressurreição, a eternidade. E para aqueles que morreram em Jesus, eternidade na casa do Pai, junto com Jesus para sempre. Meus queridos, nós temos que avançar um pouquinho mais nesse estudo, porque alguém vai dizer assim, tá, pastor, mas eu já ouvi dizer que o apóstolo Paulo falou sobre alma. A gente tem essa palavra na Bíblia, alma. Como é que eu posso conciliar, então, de que não tenha uma entidade material? Claro que tem. Eu já vi o apóstolo Paulo falando sobre espírito. Agora deu nó na minha cabeça. Tem ou não tem uma entidade material? A gente tem que responder essa questão. Mas hoje, o que a gente tem que ter convicção é que Jesus prometeu a ressurreição, e a ressurreição é despertar do sono da morte aqueles que morreram. Eu creio nisso de todo o coração, creio na promessa de Jesus de que ele é a ressurreição e a vida, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Eu creio nisso de todo o coração. Tenho uma esperança que a minha avó, que era uma mulher de muita fé, que morreu na esperança da salvação em Jesus Cristo, está há pouco mais de 40 anos dormindo o sono da morte. E ela vai ouvir Jesus chamando-a para que ela ressuscite e receba o presente da vida eterna. Eu creio nisso. Esta é a promessa da Bíblia. É isso que a Bíblia ensina sobre morte. Próxima semana, nós vamos avaliar aquilo que a gente considera que é um conceito básico de antropologia cristã. Antropologia é o estudo da natureza humana. Quem é o ser humano dentro da perspectiva da Bíblia? Como é que Deus nos criou? Quem somos nós? Essa ideia de que quando a gente morre, separa, não separa, está dormindo ou está vagueando por aí. Eu preciso entender um pouquinho melhor essa concepção de como é o ser humano. Eu falei próxima semana. Meus queridos, na próxima semana, eu estarei acompanhando um grupo de jovens que se dispuseram a fazer um trabalho missionário. É uma missão que nós vamos realizar no Paraguai. O Paraguai é o nosso país vizinho aqui, é um lugar onde a igreja ela tem muitos desafios lá. E nós estamos indo lá, nós vamos passar um tempo lá ajudando na construção de uma igreja, a gente vai passar um tempo lá abençoando as pessoas que vivem lá no Paraguai. É um grupo de voluntários, eles estão separando um tempo do trabalho deles ou das férias, estão pagando com recurso próprio para poderem ir e fazer essa missão, e eu vou ter o privilégio de acompanhá-los. E na próxima semana nós estaremos lá no Paraguai, mergulhados no trabalho de missão, e nós não teremos a nossa reunião sistemática da segunda-feira. Depois, no grupo, o Tiago, que é o líder aqui do Clube da Bíblia, ele vai passar maiores informações, mas o fato é que vamos pular a próxima semana e estaremos juntos novamente no dia... segunda-feira vai ser dia 3, nós estaremos de volta no dia 10. Estaremos juntos novamente no dia 10. E aí avançaremos para encerrarmos essa jornada do segundo módulo dentro do mês de junho. Até o final do mês de junho, nós estaremos encerrando o segundo módulo.
Que Deus te abençoe, que a bendita esperança da volta de Jesus e da ressurreição possa aquecer o seu coração, e como disse o apóstolo Paulo, que a gente se console com essa promessa, com essa esperança, para não vivermos desiludidos como aqueles que imaginam que essa vida aqui é tudo e morreu, ponto final, ou estão buscando esperança em coisas que estão fora da Bíblia. E que essa certeza de que as promessas de Jesus vão se cumprir, que isso aí fortaleça o nosso coração. Podemos encerrar com oração, Tiagão? Alguma coisa? Posso encerrar? Então vamos orar. Pai do céu, obrigado pela oportunidade de conhecermos mais da tua palavra. Obrigado porque diante de um assunto que mexe tanto com o coração da gente, que é a questão da morte, da perda das pessoas que nós amamos, da esperança ou a falta de esperança que muitas vezes nos corrói o coração quando pensamos naqueles que se foram. Porque diante de tudo isso, o Senhor nos dá luz, o Senhor nos dá revelação do que acontece com as pessoas quando elas morrem. Obrigado pelas promessas e nos ajuda, Senhor, a entender e fazer com que essas promessas tenham sentido, significado para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. Semana que vem não estaremos juntos, mas na outra, daqui 15 dias, estaremos juntos de novo. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês. Boa noite.